Existe uma diferença entre o que a gente pode chamar de leitura eficaz e uma leitura ineficaz. Uma leitura ineficaz é aquela que você vai ler muito e absorver muito pouco. É quase como se fosse assistir uma série no Netflix. Você vai assistindo rápido, é um passatempo, vai passando. Dali a 2 semanas você já não lembra os detalhes da série, o que aconteceu, etc, etc. Então as pessoas vão lendo e absorvendo muito pouco. Como é que você faz uma mudança radical nesse processo, saindo de uma leitura de alta taxa de ineficácia para ir aumentando a eficácia? Primeiro você tem que separar na sua vida 2 tipos de leitura. Uma coisa é a leitura profissional. A outra é a leitura para lazer. Você está lendo um romance, você pode ter sacações, coisas bacanas e tal, mas é um tipo de passatempo que você está fazendo. Está mais ligado a outro departamento. Quando a gente fala de leitura profissional, profissional é aquele que sabe resolver um problema. E quem tem um problema não é você, é o cliente. Você pode até se identificar com o cliente, você pode até ter também, às vezes, o mesmo problema que o cliente. Mas, de qualquer maneira, você está estudando, lendo, aprendendo para melhorar a forma de pensar e agir em relação àquele problema. E aí o cliente passa a ser a bússola. Você acabou de ler um livro, melhorou determinada coisa, você já está pensando diferente, vai fazer alguma mudança de metodologia, ou vai usar uma nova tecnologia, e aquilo ali então vai ser incorporado na sua atividade profissional. Quando você vai fazendo isso, você rapidamente vai tendo facilidade de descartar aquilo que não interessa. Você passa o olho no livro e fala, cara, o que isso aqui vai me ajudar? E eu acho que tem uma metáfora que é bem interessante, e a gente usa muito aqui na escola, né, que todo mês a gente lê um livro, conjuntamente aqui, refletindo para melhorar a nossa narrativa, a gente pratica isso que a gente está falando. É como se você tivesse um banquete e que você vai ao supermercado comprar ingredientes para aquele banquete. Você sabe qual é o banquete. Aí você vai ao supermercado. Então, ler um autor, ler um livro, é ir ao supermercado para fazer um banquete que você previamente definiu quais são os pratos que você vai servir. E aí, então, você vai lá tentando procurar aquilo que te interessa. Agora, se você não tem um banquete, você vai... fulano disse que o livro de fulano é muito bom. Aí você vai lá e lê. Aí você vai, olha só que interessante, você vai ler para o outro saber que você leu. Não é para o cliente, é para você ficar por dentro, entre aspas. Para mostrar para as pessoas que você é um cara que está in. E isso não vai fazer uma diferença profissional. Você tem que sair do Zeca Pagodismo. O que é o Zeca Pagodismo? Você tem que desenvolver uma narrativa. Uma narrativa profissional é uma ferramenta que você desenvolve individualmente, escrevendo um e-book, escrevendo um blog, escrevendo um diário, né? Ou simplesmente gravando, qualquer coisa que você vá registrando as melhorias que você tem na sua atividade profissional. E aí você vai desenvolvendo essa capacidade de trabalhar com essa narrativa. Quando você vai ler alguma coisa, você vai ler para aperfeiçoar essa narrativa. O que acontece? A gente acaba não tendo uma narrativa. E se você não tem uma narrativa, você dificilmente vai ler bem. Você tem que ter uma personal narrativa, uma personal professional narrativa. E aí você deixa de ter aquela coisa que é o Zeca Pagodismo. Deixa a narrativa dos outros me levar. Você vai entrando na narrativa do outro. Então o que acontece? Ele lê um livro, esse cara é muito bom, não sei o que, papá.
Aí daqui a pouco você lê outro livro, pô, esse cara é muito bom, papapá. Mas é como se você estivesse visitando países, curtindo os países, e aí depois você volta para o seu país e é como se fosse um turista, não absorve nada. Então o que você tem que ver? Bom, dessa narrativa que esse cara está falando, o que eu rejeito? E por que eu rejeito? O que eu absorvo? Eu absorvo o quê? A forma dele de pensar, que é a filosofia, a teoria dele? Ou eu absorvo a metodologia? Ou eu absorvo a tecnologia? Né? Qual é o ângulo? O que muda na minha narrativa? Então você vai desenvolvendo a sua narrativa, você vai colocando qual é a sua filosofia de trabalho? Qual é a sua metodologia de trabalho? Qual é o seu operacional? E quando você lê um livro, aonde esse livro está agregando? Em que parte do livro está agregando o que aonde? E faz sentido isso? Ok, então eu vou agregar. Então a partir daí o que muda? E aí eu vou aplicar. E aí eu vou ver o resultado que o meu cliente vai me dizer. Se melhorou a performance ou não, o desempenho ou não. Aí você tem uma métrica. Você faz um círculo virtuoso. E não um círculo vicioso, que você fica lendo, como se fosse um Netflix. Não serve para nada. Você não está lendo para o seu cliente. Você acaba lendo para ninguém. Porque você, teoricamente, lê para você, como se fosse um romance, e você não melhora a tua performance profissional. Isso é isso que a gente chama de leitura Netflix. Baixa taxa de eficácia de leitura. Ao longo do tempo hoje, eu leio cada vez menos e absorvo e aproveito cada vez mais. É isso que é uma leitura eficaz. Às vezes você só lê a conclusão do livro, já descarta o livro na livraria. Você lê a conclusão, você já descarta esse livro aqui. Não vale a pena perder tempo com esse livro. E aí você vai ganhando a possibilidade de ir melhorando cada vez mais, lendo menos e aproveitando mais. Esse é um grande objetivo. Bom, pessoal, convidar vocês para participar agora da 5ª imersão, começando em 2021. Uma das atividades é essa, leituras, e às vezes, obviamente, dentro das leituras, reflexões da leitura eficaz. Por exemplo, agora nós estamos lendo o livro Colapso, do Jared Diamond, que fala das crises civilizacionais que ocorreram ao longo do tempo, e isso é bastante útil para a nossa reflexão sobre mudanças civilizacionais como a gente está passando agora. É um livro que vai entrar, por exemplo, dentro da bibliografia básica da escola. Então é isso que funciona. A Bimodais é a melhor escola de futurismo do Brasil. Existe uma assinatura semestral que as pessoas vão ficando, a taxa de renovação está sendo ótima, maravilhosa, agradeço a todos os meus alunos. E a gente vai discutindo, debatendo o futuro de maneira consistente, usando a antropologia da sobrevivência. Me manda um zap, entra nessa brincadeira, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero pílula vermelha, sair de Matrix, quero ser bimodal.